Se hoje o Espírito Santo quisesse habitar em algum lugar, será que ele escolheria o seu corpo? Não estou falando aqui de aparência, não é nada disso. E sim aquilo que você carrega por dentro, no seu coração. A Bíblia Sagrada não diz que o seu corpo é uma casa qualquer. Ela afirma que o seu corpo é templo do Espírito Santo, morada do Deus Todo-Poderoso. E agora eu faço uma pergunta muito importante para você. Como você tem cuidado desse templo? No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus nos diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto é muito forte. A palavra aqui de Deus nos diz, Paulo falando, usado por Deus, que o nosso corpo não é nosso. Não somos donos do nosso próprio corpo. A palavra nos diz que fomos comprados por alto preço. E esse preço foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário por você e por mim. Mas a grande realidade é que hoje nós não damos tanto valor por aquilo que Cristo fez por nós há mais de 2000 anos atrás. Vivemos hoje como se o nosso corpo fosse um depósito de prazeres passageiros. Esse versículo que acabamos de ler, o contexto aqui, está falando sobre a sensualidade, sobre a impureza, a imoralidade, a lascívia, a concupiscência, o desejo da carne. E o que estamos fazendo com o nosso corpo? Manchando o templo onde Deus habita, com pornografia, redes sociais, filmes, séries, músicas mundanas que destroem o nosso corpo, músicas e filmes e séries esses sensuais. Vivemos também como se o nosso corpo fosse um depósito de lixo, comendo qualquer porcaria. E o pior de tudo isso é que não praticamos exercício, não dormimos bem, somos sedentários. E isso tudo agrava ainda mais a saúde do corpo, que é o templo onde o Espírito Santo quer habitar. Esse é o plano ideal para que o diabo habite nesse corpo, nesse templo, onde Deus devia habitar. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Você alimenta o seu corpo com aquilo que edifica ou com aquilo que destrói? Como você usa os seus olhos, a sua boca, seus ouvidos, suas mãos? O que você consome na internet? O que você assiste quando você está sozinho, naqueles momentos que ninguém mais pode te ver? Enfim, o que você tem colocado para dentro do seu corpo? Isso é algo muito sério. Você precisa parar, pensar, refletir, tirar tempo para conversar com você mesmo e ver o que você está fazendo do seu corpo, do templo aonde Deus quer habitar. No mesmo livro de Coríntios, só que agora um pouco mais para trás, no capítulo 13, versículo 16, nos fala assim a palavra de Deus: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E agora só um pouco mais para frente, em 1 Coríntios ainda, só que no capítulo 10, versículo 31, a palavra de Deus diz assim: portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que textos fortes esses. Preste bem atenção aqui. O Espírito Santo não habita em qualquer lugar. O Espírito Santo quer habitar num corpo que tenha pureza, quer habitar num corpo saudável, num corpo que busca santidade. E santidade essa não é perfeição, e sim a disposição para mudar de vida, a disposição para querer ser uma pessoa diferente, uma nova criatura. Se nós destruirmos o santuário que somos nós, o nosso corpo, Deus irá nos destruir. Isso é sério, isso é forte. Então, como transformar o nosso corpo numa habitação divina? Nós vamos falar muito disso aqui nesse canal. Como transformar o nosso corpo numa habitação divina. Como cuidarmos desse corpo que é o templo onde o Espírito Santo quer habitar. E por isso eu decidi criar esse canal aqui, para te ajudar naquilo que eu já passei na minha vida, aquilo que eu também passo ainda hoje, e tenho certeza que muitos cristãos passam por isso nos dias de hoje. Nesse canal aqui eu quero falar muito sobre dinheiro, sobre dívidas, sobre cartão de crédito, sobre educação financeira e o porquê que eu fiquei no fundo do poço por não ter educação financeira na minha vida, não saber cuidar do dinheiro que eu ganhava, não saber administrar esse dinheiro. E talvez você pense, não, mas isso não faz parte da saúde. Claro que faz. Pensa aí agora você, uma pessoa endividada, ela fica ansiosa, ela fica doente, ela fica à noite sem dormir, pensando que tem que pagar aquelas dívidas, correndo atrás desse dinheiro.
A pessoa adoece nessa situação e a Bíblia nos fala muito sobre dinheiro. Quero falar aqui também nesse canal sobre ansiedade, depressão, estresse, redes sociais, rotina, sono, água, alimentação saudável e muitos outros temas importantes que fazem com que a gente transforme o nosso corpo num templo que Deus quer habitar. Então, se você já se interessou por esses temas, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso vai ajudar demais no crescimento desse canal. Mas, de fato, como transformar o nosso corpo numa habitação divina? Primeiro, o que você pensa, o que você ouve, o que você faz, tudo isso molda o seu caráter. Nós nos transformamos naquilo que fazemos, aquilo que olhamos, aquilo que ouvimos. Isso é a pessoa que nós vamos nos tornar. E para isso você precisa estar sempre vigiando, orando, estudando a Bíblia. Claro que não é só isso. No decorrer aqui do canal nós vamos aprender técnicas e coisas que precisamos fazer para que possamos nos encaixar no estudo da Bíblia, na oração, em vigiar para que tenhamos vontade de estar na presença de Deus, de glorificar a Deus através do nosso corpo. Segundo, cuidar do seu corpo é essencial para que Deus habite em você. Você precisa mudar sua rotina, os seus hábitos, os seus vícios você precisa abandonar. Você precisa dormir cedo, acordar cedo, ler mais livros, ler mais a Bíblia, cuidar da sua alimentação. E tudo isso nós vamos abordar aqui nesse canal. Vamos dizer que esse vídeo aqui é mais um vídeo de apresentação. E o terceiro, você precisa estar sempre em oração. Mas não é qualquer oração. Trata-se de uma oração sincera. Preste bem atenção. Deus ele está cansado de pessoas mecânicas, de orações mecânicas. Você precisa ser sincero com Deus, abrir o jogo com Ele. Senhor, eu não gosto de cuidar do meu corpo. Eu não gosto de dormir cedo, eu não gosto de acordar cedo, eu gosto de ficar nas redes sociais, eu não gosto de praticar exercício, eu não me alimento bem, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de ler livros, eu não gosto de cuidar do meu corpo. Por favor, Senhor, me transforma, me ajude a começar a gostar de cuidar do meu corpo. Se o Senhor não me der o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, eu não vou conseguir. Eu preciso da tua ajuda. Isso é uma oração sincera, é abrir o coração a Deus. Falar a Ele as suas fraquezas, suas dificuldades, suas lutas, suas tentações e pedir poder para que Ele ajude você a mudar de vida. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa estar disposto a limpar o seu altar, a limpar o seu corpo, que é o templo onde Deus quer habitar. O céu hoje está procurando moradas aqui na terra. E a pergunta que eu faço para você agora é: você é uma delas? Você quer ser uma pessoa onde o Espírito Santo habita e te enche de poder, de amor, de alegria, de paz? Transforme a sua vida de uma vez por todas? Se a sua resposta é sim, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero ser morada do Espírito Santo. Eu quero que a partir de hoje o meu corpo seja o templo onde o Deus Espírito Santo vai habitar. Então, queridos e queridas irmãs, até a próxima. Fiquem todos com Deus.